2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quem achou, diga amém. Então leia comigo aí, vamos lá, 1, 2, 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim para aí de novo, feche os seus olhos, Abba Pai, nós te louvamos nesta noite, por mais essa oportunidade, por mais esse culto, pelo término dessa bendita campanha que nos deu tanta vitória na questão espiritual, em outras questões, como aquele irmão que foi curado, aquela irmã que foi curada e tantos outros. Senhor, o Senhor está conosco, nós cremos em Ti, na Tua presença, no Teu amor. Permanece conosco nessa noite, derruba agora, no nome poderoso de Jesus, que vai por terra agora, toda resistência, seja humana, seja emocional, seja psicológica e seja espiritual do mal, caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós possamos estar ligadíssimos no trono da Tua graça, para receber toda a unção necessária e toda a instrução, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que toda a igreja diga: amém. Durante 7 semanas nós tivemos aqui, pela permissão de Deus, pela graça de Deus. Quem conseguiu permanecer 7 semanas sem faltar nenhuma? Levante a mão, quem conseguiu? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então isso é uma vitória muito grande. De qualquer forma, só o fato de você estar aqui, quem está aqui aí, diga eu estou. Aleluia, porque tem que estar presente de corpo, mas tem que estar presente de alma também, de consciência. Muito bem, então só o fato de você estar aqui já é uma grande vitória e já é motivo para você adorar e agradecer a Deus por todas as bênçãos. Nós aprendemos tantas coisas nessas 7 semanas, na área espiritual, na dimensão espiritual, das riquezas de Deus, dos segredos de Deus, principalmente na questão da guerra espiritual. A verdadeira guerra não é aquela que acontece do lado de fora, a convencional, de um país com outro país. A verdadeira guerra é essa que nós travamos aqui. Irmãos, nós estamos fazendo história. Com Deus, nós estamos fazendo história. Essa igreja já entrou para a eternidade. Você crê nisso? Lá no céu nós vamos ter vai ter um setor lá que Deus vai passar um vídeo lá e vai falar assim, ó, esse povo da igreja Nova Vida lá de Itaguaí foram valentes, guerreiros, é um exército poderoso, aleluia, foram corajosos e partiram para cima e realizaram a verdadeira guerra espiritual que é contra os nossos inimigos reais, que são principados e potestades do mundo tenebroso. Igreja valente é a igreja de Nova Vida. Você crê nisso? Algumas pessoas, o pastor Roberto, meu sogro, disse essa semana para mim e para o bispo, olha, não é qualquer igreja que faz isso. Não é qualquer igreja que tem essa coragem, que tem essa determinação, que tem essa fé, né? Até porque, irmão, se nós tivéssemos um telhado de vidro, como diz aí, nós não poderíamos fazer uma campanha como essa, não é verdade? Mas nós estamos protegidos, estamos em aliança com o Senhor e nossa vida está no altar. Aleluia. Por isso que somos ousados, intrépidos em Cristo, não em nós, mas em Cristo, na posição que nós ocupamos nele, na autoridade dele, no poder dele, na palavra dele, na certeza e na convicção da vitória pelo sangue e pelo nome poderoso de Jesus. Aleluia. Nós então nos posicionamos e cumprimos a nossa missão. Nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Nós temos uma responsabilidade com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com o território que nós estamos ocupando. Vidas estão morrendo. Essa semana mesmo nós estivemos na casa de paz de um dos nossos irmãos aqui. A dona da casa, uma das pessoas que frequenta a casa de paz, está com uma enfermidade, precisando de uma cura, uma intervenção poderosa de Deus. Estivemos lá orando, determinando a bênção do Senhor. Nós temos uma responsabilidade com os nossos vizinhos, nós temos uma responsabilidade com os nossos amigos e principalmente com a nossa família, que é a primeira igreja. A primeira igreja é a nossa família. Você crê nisso, irmãos? Então, não adianta ganhar o mundo todo e perder sua família. Então, partindo da sua família, atingindo os vizinhos, os amigos e até os confins da terra, nós temos essa responsabilidade, aonde Deus nos colocar. E a Igreja de Nova Vida, ela tem consciência disso, nós somos plenamente cônscios dessa realidade, dessa responsabilidade,
Tanto eu quanto o bispo, o pastor Roberto, os pastores dessa igreja, nós não queremos nos apresentar diante de Deus e ouvir de Deus: vocês foram negligentes, porque tinha uma guerra a ser travada e vocês se omitiram. O bispo pregou aqui sobre o pecado da omissão, ou da comissão. E eu não quero ouvir da parte de Deus isso. Pelo contrário, eu quero ouvir bem-vindos, né? Benditos do meu Pai. Aleluia. Então, irmãos, para isso nós estamos fazendo a nossa parte, estamos pagando um preço. Porque temos que, quando o diabo ele se levanta contra uma igreja, o alvo número 1 dele é o cabeça da igreja, depois de Jesus. É o líder da obra, no caso é o bispo. Depois parte para a família do bispo. Depois vai para os pastores, família dos pastores. E vai assim nessa sequência. Então, aquele que enfrenta primeiro todo o levante, toda a retaliação, somos nós. Mas nós estamos firmes no Senhor. Para chegar até você tem que passar por nós. E para chegar até nós tem que passar por Jesus. Então nós estamos blindados, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. A igreja está blindada, porque quem nos protege, nos guarda e mantém dia e noite a nossa proteção e a nossa segurança é o Senhor Jesus. Aleluia, Ele nos guarda e nos protege. Então nós estamos aqui 7 semanas. Essa semana eu achei muito interessante, meu neto, o Azaf, de 4 anos, ele estava lá em casa, ficou lá em casa, e eu estava preparando ele para dar banho, e nisso, sabe como é que é a criança na hora de dar banho, né? É agitada, aquela coisa toda, e ele falou assim: vó, de repente, sem mais, sem menos, ele falou para mim assim: ô vó, eu sei o nome da casa do mal. Eu olhei para a cara dele. Falei: essa eu quero ouvir. Aí eu falei: como é o nome da casa do mal? Ele falou: trevas. Gente, ele tem 4 anos, essas crianças estão demais. Eu falei: essa criança com 10 anos vai ser o segundo bispo dessa igreja. Com 4 anos ele falou: trevas. Então, irmãos, as nossas crianças já estão discernindo o mundo espiritual, amém? Agora, muito mais nós, adultos, temos a responsabilidade de saber que há uma guerra e que nós precisamos enfrentar essa guerra e precisamos pregar o evangelho. Ele chegou outro dia lá em casa, o pai dele, o pastor Samuel, botou um vídeo para ele de desenho do rei Davi. Quando ele terminou de assistir o desenho do rei Davi, ele falou para a mãe: mãe, eu sei o que eu quero fazer quando eu crescer. Ela falou: o quê? Cuidar de ovelhas. Uma semana depois Samuel falou assim: fala para a vovó o que você quer ser quando crescer. Ele falou: pastor. Aí eu falei: por que você quer ser pastor? Ele falou assim: porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. Você está entendendo isso, irmão? Ele tem 4 anos de idade. Você fala isso, eu quero ser pastor? Você tem que falar. Eu quero pregar o evangelho, eu quero salvar, eu quero cuidar de ovelhas. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade e é isso que nós aprendemos aqui, a discernir o mundo espiritual. Até porque, para que eu possa me posicionar e vencer nessa guerra, eu tenho que conhecer o meu inimigo. Eu tenho que conhecer até onde vai a sua força e as suas estratégias, como ele age, qual é a sua performance, suas estratégias de guerra. Quem é que está ao lado dele? Quem são os seus aliados? Qual é a sua força? O peso do seu armamento bélico? E é isso que nós aprendemos aqui. E Deus falou através do apóstolo Paulo à sua igreja, que as nossas armas contra essa guerra, há uma guerra, isso é indiscutível. Mas Deus não nos deixou órfãos. Ele sabia que nós, a igreja, iríamos enfrentar essa guerra, mas não poderíamos enfrentar com as nossas armas humanas, com a nossa inteligência, o nosso dinheiro, nossos talentos naturais, não. Ele sabia que nessa guerra seria o nosso inimigo, tendo uma vantagem muito grande contra nós, estaria nos destruindo. Então ele colocou sobre nós, além do poder do nome de Jesus, nosso general de guerra, ele colocou em nossas mãos, à nossa mercê, diante de nós, armas poderosas em Cristo Jesus, espirituais. As armas de Deus são poderosas em igrejas, poderosa para derrubar qualquer tipo de fortalezas. Nós aprendemos aqui vários tipos de fortalezas. E na última semana nós falamos um pouquinho sobre a questão do mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual é uma estratégia, é uma ferramenta para que você descubra tudo isso do seu inimigo, para que a sua oração seja mais precisa. Ela nos fornece uma compreensão mais ampla do campo de batalha, quem é o nosso adversário, seu armamento contra nós.
Como é que eu vou me posicionar diante disso? E aí nós partimos então, com todas as informações do mapeamento espiritual, eu posso exercer uma oração de ação. Oração de ação é a oração de guerra. Uma oração embasada biblicamente na revelação da palavra de Deus e com informações preparadas de antemão. O Espírito Santo nos revela. Através do mapeamento espiritual, eu passo então a discernir e entender. E aí a minha pontaria espiritual fica mais precisa, mais certeira e a vitória fica mais garantida em nome de Jesus. Deus então colocou a sua igreja nos pontos mais importantes da história. Jesus é o Senhor da história. Você crê nisso? Aleluia. Ele é o Senhor da história. E colocou a sua igreja para participar desta história nos pontos mais dramáticos, mais fortes da igreja. Não precisa abrir não, só anota. Em Daniel capítulo 2, 21 diz assim: é Ele, é Deus, disse Daniel, quem muda tempo e estações, remove reis e estabelece reis. Quem remove reis é Deus. Quem estabelece autoridade é Deus. E Ele estabeleceu a igreja como o seu braço, cheio de autoridade e poder, para avançar e conquistar, porque nós aprendemos aqui que reino de Deus também é geográfico, não é só espiritual. Jesus disse, a cada demônio que eu tiro de uma pessoa, o reino de Deus é chegado. Nós aprendemos sobre isso aqui. Em Jeremias capítulo 1, versículo 10, diz assim, hoje eu te constituo, disse para a igreja, sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantar. Deus deu autoridade à igreja do Senhor Jesus para destruir e arruinar o que? A obra do mal. Para arrancar o que? A obra do mal. E para edificar e plantar o reino de Deus. Essa autoridade está em nós, na nossa palavra, nas nossas ações, nas nossas orações. E para fazer o mapeamento espiritual, eu quero fazer menção aqui e agradecer publicamente o pastor Anderson, que nos ajudou a fazer o mapeamento de Itaguaí. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai passar nos MTL, nos NDs e você vai aprender. Mas nós fizemos um questionário com mais de 20 perguntas, não é isso, pastor Anderson? E eu estava muito ocupado, os pastores ocupados, e ele fez um mapeamento e nós descobrimos coisas muito interessantes da origem de Itaguaí, desse município. E as perguntas, eu selecionei as perguntas mais importantes para o mapeamento espiritual. Eu vou falar aqui rapidinho para a gente poder orar. Quem quer orar aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Se não der tempo de falar tudo, quarta-feira eu termino, porque eu preciso parar daqui a pouco, porque nós precisamos guerrear. Precisamos fazer guerra nessa noite, amém? Aleluia. Precisamos combater todo o mal. Você tem uma família e você é responsável por ela. Você tem um município, você é responsável por ele. Então, quem quer guerrear aí, em favor do reino de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Então, vamos lá, rapidamente nas perguntas mais importantes de um mapeamento espiritual para você ficar por dentro. Primeira pergunta, qual é o valente desse município, desse local, dessa região, desse país? Jesus disse, nós já ensinamos isso vocês aqui na quarta-feira. Antes de entrar na casa do valente, quem é o valente? Satanás. Que antes de entrar na casa dele, no território dele, na região dele, na casa que o Asaf falou, que é as trevas, né? Casa do mal é as trevas. Muito bem, antes de entrar, você tem que fazer o quê? Acorrentar esse valente. Acorrentar o dono da casa, para depois arrancar os seus bens, arrancar os seus reféns. Então, quem é o valente desse município que eu preciso acorrentar? Quebrar as suas patas, impedir as suas ações, imobilizá-lo, acorrentá-lo, colocar em grilhões. Quem é ele? Porque para cada região existe um principado que a gente chama de fortalezas territoriais. Segunda pergunta, quais são os altares, os lugares dedicados aos inimigos e às suas ações? Aonde ele está entrincheirado? Quais são os seus altares, seus tronos que ele estabeleceu? Porque lá em Gênesis capítulo 12, 8, diz que Abraão, quando chegou à terra prometida, o que Abraão fez quando ele chegou ali na terra prometida? Ele edificou
um altar a Deus e invocou sobre ele o nome do Senhor. Levantar aquele altar era incluir um território na aliança com Deus. Ele disse, esse território aqui está em aliança com Deus. Assim como Israel fez, a igreja fez. Quando nós entramos nesse lugar aqui, nós fizemos uma aliança. Esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar que está a Igreja Nova Vida tem uma aliança e um pacto com Deus. Aqui não tem brecha para Satanás. Esse ambiente aqui é para o reino de Deus. Geograficamente falando e espiritualmente também, nas duas dimensões. Muito bem, então nós temos que descobrir e fazer a mesma coisa, porque assim como o Senhor faz, os demônios também fazem. Ele escolhe lugares e ali estabelece através de pactos, uma aliança com o reino das trevas. Segunda pergunta é essa, quais são esses lugares? 3, as autoridades governamentais, os políticos desse nosso município, tem alguma aliança? Por quê? Porque a autoridade que eles ocupam, a posição que eles ocupam, prefeito, vereador, secretário, não importa, presidente, cada pessoa que ocupa uma posição de autoridade, essa autoridade é uma porta no mundo espiritual. A Bíblia diz que essas posições de autoridade foram estabelecidas por Deus. Quem põe um homem lá somos nós pelo voto direto. Mas esses locais são locais de autoridade, são portas para o mundo, são portas para a dimensão espiritual. Se o homem que ocupa aquela autoridade, né, se o prefeito, o vereador, o presidente, é um homem que tem uma aliança com Deus, então aquela autoridade, aquele lugar, aquele exercício civil e político será de Deus. Se tem uma aliança com o mal, será com o mal. Quem está entendendo, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Então, essas autoridades, quem são eles? Vamos orar para que eles se convertam, amém, igreja? Para que eles tenham uma aliança, sejam tementes a Deus, sejam líderes piedosos, sejam autoridades piedosas e consagradas, para que eles possam consagrar o seu mandato e a sua cadeira e a sua posição ao Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo é dentro desse contexto que a Bíblia fala. Muito bem, outra pergunta. Qual é o tipo de conflito ou problema que existe em Itaguaí? Porque os problemas sociais estão ligados com os problemas espirituais. Drogas, por exemplo. É um problema social, não é? Tráfico de droga, é ou não é, igreja? Mas o que tem por trás do tráfico de droga? Demônios. Os conflitos de um país, os conflitos de uma cidade estão ligados com os demônios. Por exemplo, no nosso município, drogas, alcoolismo, famílias abandonadas, corrupção, até na área política, ganância, desemprego, exploração das crianças, dos pobres, tudo isso está ligado com entidades malignas. Outra pergunta, qual foi a origem do município de Itaguaí? Quem fundou Itaguaí? Será que esses homens que pela primeira vez chegaram aqui cometeram alguma injustiça, maldade, morte? Genocídio? O que esses homens fizeram? Que pacto que esses homens fizeram com entidades? Nós falamos sobre as entidades antigas, entrincheiradas, que a cada geração são renovados as suas alianças. As sedes de autoridade, onde está o fórum, onde está a Câmara dos Vereadores, onde está a Prefeitura, o prédio da Prefeitura, onde estão a Secretaria, os pontos de autoridade, as sedes de autoridade. Quem implantou, quem construiu? Será que alguém fez algum trabalhinho ali, colocou debaixo, nas colunas? Quem está entendendo, levanta a mão aí, dá glória a Deus. E no mundo espiritual, Deus tem revelado para nós algum nome específico? E aí nós levantamos aqui de Itaguaí, a palavra Itaguaí é uma palavra indígena, vocês sabiam disso, né? Quem sabe disso? Todo mundo aprendeu na escola, né? Que significa, tem 2 nomes, ou é fogo entre pedras, ou é rio da enseada da pedra. Eu não sei, de qualquer forma tem a palavra pedra. De qualquer forma, é um nome indígena. O que acontece com os nomes indígenas? Normalmente, a origem, todas as origens, normalmente, quase 100%, do nome de origem indígena é ligado com uma invocação a rituais religiosos malignos. Nós sabemos disso. De magia e de ocultismo. Será que o nome Itaguaí está ligado? Temos que quebrar isso, um mapeamento revela isso, não é?
No início, nós tínhamos o que aqui? Os indígenas, depois vieram os jesuítas, mas houve um conflito, houve morte. Se você estudar, eu não tenho tempo para falar, mas se você estudar, você vai perceber que, infelizmente, muitos foram capturados e levados como escravo. Por isso que tem o engenho, né? Não tem o bairro do engenho, onde era um bairro de escravo. Normalmente os escravos sofriam muito, e aonde eles habitavam, eles amaldiçoavam a terra. Sangue de inocente foi derramado, crianças inocentes, indefesos foram mortos, conflitos. E aonde há derramamento de sangue de inocente, aonde há morte, aonde há injustiça, normalmente existe maldição. E Deus não pode agir. Essa maldição tem que ser quebrada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Outra coisa que é importante, os moradores de Itaguaí. Quando nós chegamos aqui, há 20 e poucos anos atrás, nós percebemos que os moradores de Itaguaí tinham uma autoestima muito baixa, um complexo de inferioridade. Pessoas que não sonhavam, que não tinham sonho, já melhorou muito, mas ainda você encontra pessoas que têm esse sentimento de inferioridade. Da onde veio isso? Da onde veio isso? Está acorrentado nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. E as igrejas evangélicas, nós temos igrejas aqui, segundo foi pesquisado, de 1949, de igreja de mais de 50 anos. Amém. Mas nós também sabemos que existe igreja como a nossa aqui, que foi implantada pelo Senhor, e essas igrejas antigas, mas que tem muita igreja que não é igreja, que nasceu de rebelião, que nasceu de divisão, que estão debaixo de maldição. E essas igrejas envergonham o evangelho, isso tem que ser quebrado também. É uma outra coisa que nós temos que orar. Nós temos, por exemplo, lugares, pontos específicos. Aonde, pastora, tem como discernir a cobertura das trevas? Tem. Vocês já perceberam os barzinhos de Itaguaí? O bispo sempre fala isso. Na esquina da minha casa, um período ficava cheio, quando estava ali, mas era cheio. Na sexta-feira, eram umas 200 pessoas. Passavam 3 meses, sumia. Aí aquele foco de demônio ia para um outro barzinho. Você já percebeu isso? Cada época está num barzinho, cada época está num local. Quando nós chegamos aqui, quem lembra do Beer Time? Quem lembra do Beer Time? Quem foi que derrubou o Beer Time? Que era uma casa maligna. Quem foi? Deus. Mas quem foi que orou, além das igrejas que provavelmente oraram? Nós oramos muito. Pedimos que aquele local fosse um local de bênção. Então, vocês estão entendendo? Porque ali era muito forte para as coisas espirituais do mal. Então, hoje, existe uma esquina. Você sabia que tem uma esquina aqui que chama Esquina do Pecado? Meu Deus, mas quem foi o cabeção que botou Esquina do Pecado? Como é que eu posso viver numa cidade que tem um nome, Esquina do Pecado? Está amarrado em nome de Jesus. Era igual a minha avó. Quando eu era criança, minha avó morava num beco, chamava Beco dos Aflitos. Falei, gente, mas que beco é esse? Está amarrado em nome de Jesus. Então, nós temos que descobrir, irmãos. Por exemplo, hoje nós temos problemas no Carvão, Brisa-Mar, Coqueiral, não é isso, gente? Algumas facções, enfim, tráfico, violência, assalto. Isso vem da onde? Centros de Umbanda, Macumba, principalmente Chaperó, Santa Cândida, isso tem que ser quebrado, isso é um mapeamento, tudo isso foi descoberto pelo mapeamento espiritual. Podemos discernir uma cobertura de trevas? Sim. Quem são os principados? Olha, um dos principais de Itaguaí, que ataca Itaguaí, é o espírito de miséria. É o primeiro que nós temos que derrubar. Vamos derrubar ele? Quem quer derrubar o espírito de miséria, aí levanta a mão e dá glória a Deus. Quando nós chegamos aqui, Itaguaí era o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Oramos tanto, oramos pelas entradas, oramos tanto, junto, claro, com as igrejas evangélicas, que também estão aí há muitos anos orando. E Deus reverteu isso, melhoramos, graças a Deus. Mas ainda existe um espírito de miséria. Em Itaguaí você não vê pobreza, você vê miséria. É uma coisa assustadora. É um espírito que está por trás disso. Outro também, de vícios. Questão de vícios, sedução. Nós sabemos disso. E esses demônios, eles precisam ser acorrentados. Escuta, tem um outro que eu não vou falar no púlpito do altar o nome que se usa na macumba. Não vou falar porque ele não é digno que se fale o nome dele. Amém? Só Jesus é digno. Aleluia. Mas dizem que ele é o principal.
Nós fizemos uma pesquisa e uma pessoa que está conosco, que tem uma revelação da parte de Deus, diz que ele é o principal aqui. Ele é o responsável pela terra, fogo e morte, lá na macumba. Mas para nós ele não é responsável por nada. Ele não manda em nada, porque nós somos a igreja. Mas segundo o candomblé e segundo a macumba, ele é responsável pela terra, pelo fogo e pela morte. E como responsável pela morte, presta atenção, ele é protetor, dizem que ele é, lá na macumba e na umbanda, que ele é protetor dos doentes e dos pobres. Ó, protetor dos doentes e dos pobres, que é responsável pela terra, pelo fogo, pela morte. E que ele é o principal de Itaguaí. Ele está agora acorrentado em nome de Jesus. Eu não vou falar o nome dele porque ele não é digno. Mas o Senhor o conhece. E ele está nos ouvindo. A igreja do Senhor é valente o suficiente em Cristo Jesus para dar uma ordem e falar que ele não é responsável por nada. Jesus é o dono da terra. Aleluia. Jesus é o Senhor e Criador dos céus e da terra. A morte está, a chave da morte está nas mãos do Senhor. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Portanto, ele determina agora sobre vida e sobre morte. Aleluia. E a igreja está protegida e guardada pelo Senhor. Quem é que protege os doentes? É Deus que cura os doentes. Quem é que protege os pobres? É o Senhor que protege os pobres indefesos. É Ele, é o Senhor de todas as coisas. Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. Senhor dos grandes e Senhor dos pequenos. Senhor no mundo visível e Senhor no mundo invisível. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me arrepiei toda agora. Deus está neste lugar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia.